Hoje a gente começa. O ano passado eu fiz esse curso. A minha ideia é que a gente fique em torno de meia hora, tá bom, gente? O ano passado eu fiz esse curso, Missão em Ser Mãe, onde eu trouxe bastante questões sobre a gente se conectar, tanto com a nossa criança interior, quanto a gente se conectar com os nossos filhos. E eu fiz no final do ano passado, a gente já estava na pandemia, a gente já tinha essa sobrecarga, já tinha esse cansaço. E mesmo eu que trabalho, que estudo, eu também vivo isso, né? E a gente vai falar bastante disso. A gente fala, não, eu não tô sentindo nada, tá tudo bem por aqui. Muitas vezes isso é a gente não olhar para aquilo que está acontecendo com a gente, né? É a gente tentar tapar o sol com a peneira. E aí a gente vai ficando mal, vai tendo às vezes até dor de cabeça, vai perdendo a paciência, vai gritando. Existem ainda algumas questões sobre uma educação mais autoritária, então bate nos filhos. E essa pandemia, né, essa sobrecarga, todo mundo está vivendo. Então a ideia da ideia de eu fazer o curso voltado para essas questões da sobrecarga da pandemia é justamente para tentar trazer uma luz no final do túnel, sabe? Para tentar ajudar vocês a enxergar que, olha, tem solução. Eu posso fazer esses exercícios, eu sempre vou trazer exercícios práticos para vocês, tá? E para vocês praticarem e justamente já diminuírem essa sobrecarga. Então, olha, eu consegui aqui colocar o texto, né? Eu fiz alguns slides para passar para vocês. Então, acho que todo mundo aqui me conhece. Para quem não me conhece ou me conhece só pelo meu nome, eu sou Daniela Tucílio. Todo esse meu trabalho materno, eu gosto de trabalhar justamente o meu sobrenome materno, que é para eu trazer esse meu lado feminino, que é para eu trazer essa minha força materna para tudo aquilo que eu vou trabalhar, tá? Então, por isso que muitas vezes falam, mas seu sobrenome não é só esse. Muita gente me conhece só como Ribeiro, né? Daniela Ribeiro. Mas eu uso o nome Daniela Tucílio para trazer essa força para mim, tá sempre me lembrando dessa força materna. Para quem já me conhece também, eu sou fisioterapeuta, eu sou educadora parental, já tenho formação como criação consciente, trabalhar e atuar com criação consciente, ajudando as mães terem mais consciência na sua criação. E agora eu também fiz a formação em sono, né? Um sono voltado para o apego seguro. E estou fazendo a formação também atuação consciente, mas que tem toda a base do apego seguro. Então, todo esse conhecimento, mais a minha maternidade, é o que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar a outra imagem aqui para vocês. Ai, olha que legal. Então, vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre a sobrecarga materna. Eu também tô com um textinho aqui meu para acompanhar, tudo certinho com vocês, não esquecer de nada. E a sobrecarga materna ou a sobrecarga sobre a mulher não precisa ser só materna. Se vocês quiserem me perguntando, pausando, fiquem à vontade, tá? A gente sempre fala aí, ó, compartilha que tem um aviãozinho embaixo, manda para alguém que você acha que pode ser ajudado com esse tema também, tá bom? Então, a gente tem muitos padrões sociais, morais, comportamentais e até religiosos que fazem com que a mulher se coloque numa posição, e isso há muitos anos, gente. Eu não tô falando de agora, não tô falando da minha vida, né? Eu tenho 36 anos, eu não tô falando da vida da minha mãe, nem da minha avó, são muitos anos. E em toda a história, a mulher, ela vem sendo, ela é colocada numa posição em que ela não consegue nem questionar, né? Ela fica condicionada a sempre agir daquela maneira. E eu vou trazer um texto, eu não sei como é que eu... Só para eu ver aqui as imagens, tá? Também, mas daqui a pouquinho eu já libero para vocês comentarem, tá bom? E aí a gente entra numa questão de ter medo. Como é que eu vou questionar? Como é que eu vou questionar o meu marido não me ajudar? Como é que eu vou questionar se eu não tiver ajuda? Ou então eu vou questionar a ajuda da minha mãe está me ajudando aqui, como é que eu questiono isso? Então, isso não sou eu que estou definindo, não sou eu que estou falando, isso é estudado e é assim que funciona. Todos esses padrões sociais, morais, comportamentais e muitas questões até religiosas no sentido assim, você vai ser condenada, né, se você não ser serva do seu marido, coisas assim, sabe? Mas de um olhar bem mais profundo, tá, gente? Aqui em momento nenhum eu tô falando que a gente não vai colaborar, que a gente não vai ter participação, né, no
não vou colocar nenhuma situação, não sei se a Josi tá aqui ainda, a Josi já faz parte do meu curso, e ela sabe que em momento nenhum eu falo, olha, o marido não é apoiador, não é isso, tá? É sempre a gente olhar para as nossas relações e olhar o que está gerando sobrecarga na gente. E eu vou falar para vocês, eu vou mostrar para vocês o que está gerando a sobrecarga, né? E como a gente organiza isso. Mas é preciso entender um pouco de onde vem essa sobrecarga. E não é de hoje, não é de hoje. Então a gente começa, a gente vai sempre repetindo esse padrão, a gente repete, sem questionar. A gente vai só repetindo. E isso que eu quero que vocês comecem a olhar. O que eu estou fazendo só repetindo, sem questionar? Isso faz sentido para mim? Isso está fazendo bem para mim? Eu vejo, e aí eu vou até falar o lado religioso de Deus, vamos falar assim, eu não acredito, gente, e ó, é capaz até de eu me emocionar aqui, eu não acredito de verdade, sabe, que uma das melhores coisas que existe na vida, e é ser mãe sim, pra mim eu não consigo relacionar que ser mãe, que é algo tão divino, algo tão maravilhoso, deva ser tão sobrecarregado, sabe? Deva ser algo tão pesado, não faz sentido. Então existem algumas coisas que a gente tem que começar a questionar. Por que eu tenho essa sobrecarga? Por que tá pesado desse jeito? O que era comum? Eu não sei se vocês já viram, e eu comento bastante aqui para vocês, do livro que eu li sobre, no início era educação, da Alice Miller, e ela traz muitos relatos pra gente, lá de 1700, 1800, de como era a educação familiar, de como a mulher ela não tinha voz, a mulher não tinha voz nem para defender o filho dentro de casa. Era aquilo e era aquilo. Era assim, tinha que ser desse jeito, porque senão essa mulher ela apanhava também. Essa mulher, eu acho estranho não ter comentário, não ter vocês olhando aqui vocês. Essa mulher não tinha voz. Então ela estava sempre, ela tinha que ser silenciada, assim como a criança era silenciada, essa mulher também era silenciada. E o que eu coloquei aqui, que eu acho muito legal, né? Se faz sentir, faz sentido. O que isso significa? Se eu estou me sentindo sobrecarregada, é real. Por mais que uma pessoa fale para você assim, isso não existe, é bobeira, você que não dá conta, e começam os rótulos, você que não é uma boa mãe, você que arruma muita coisa para fazer, tá doendo, tá pesado, então a gente precisa olhar, então é verdadeiro. E isso é algo que eu quero trazer para vocês, sabe? Eu vou sempre repetindo coisas que eu vejo como sendo muito importantes. Você olhar aquilo que faz você sentir. Tá doendo? Nossa, eu tô me sentindo tão cansada, eu tô me sentindo não vista. Tá fazendo sentido? Então isso é real. A gente tem que olhar para isso, né? E só que se você olhar e só olhar, ele vai ficar doendo, ele vai ficar doendo. E você não fizer nenhum movimento para isso, ele vai ficar ali só doendo, só te cutucando. Nossa, aquela pessoa falou aquilo para mim, que eu não sei dar conta, que eu não dou conta de nada, que por isso que eu tô sobrecarregada, que o erro é meu, né? A gente vai falar de erro, de culpa. Então as pessoas ficam te julgando, né? Te criticando que você não dá conta. E aí você fica só internalizando isso. Oi, Ritinha. Fica só, sabe, absorvendo e vai fazendo mal para você. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é que vocês comecem a movimentar essa dor. Sabe, que vocês comecem a movimentar essa sobrecarga. Senão ela sempre vai existir. Boa noite, Ritinha. Ela sempre vai estar ali te acompanhando. Primeiro a gente olha. Então a gente tem que olhar. Tá doendo. Isso tá doendo em mim. Tá fazendo sentido? Então faz sentido, né? Eu tô sentindo, então isso faz sentido, eu preciso olhar para isso. Eu vou legitimar tudo que eu tô sentindo. Porque senão a gente vai ficar só ali, ó. Né? Boa noite, Thaís. A gente vai ficar só naquele tá sentindo e tá doendo. Então a gente vai olhar e vai movimentar. Senão a gente vai ficar, que eu vou colocar a próxima imagem aqui para vocês. Senão a gente vai ficar sempre foi assim. Como eu disse, né? A gente vai repetindo. Eu me sinto vista, mas ainda assim sobrecarregada. Então, Berta, no final eu vou fazer o exercício com vocês, porque aí você vai
Você vai entender mesmo o que você coloca sobre sobrecarga. Por que está te sobrecarregando, tá? O que está trazendo para você, pode até pensando. Quando você pensa em algo que está sobrecarregado, qual sentimento isso gera em você, né? Você está sendo vista e por quem você está sendo vista? Você está sendo vista por alguém da sua família, você está sendo vista e reconhecida pela sua filha, por exemplo, e por você. Você está sendo vista? Você está tendo autocompaixão por você? Você está tendo, sabe, olha, hoje eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, não dei conta, tudo bem. Mas a gente vai, tudo bem, Aline? Mas a gente vai fazer o exercício, que aí você vai anotar mesmo e depois você tá lá no grupo, né? Aí eu vou mandar para vocês, tudo que eu tô falando aqui eu vou mandar para vocês de atividade, tá? E se a gente, né, tem uma metáfora, tem um estudo, um experimento que foi feito com os macacos, então se a gente não movimenta, a gente só fica repetindo, fica absorvendo aquilo ali e a gente só repete. E a gente só repete os padrões que a gente aprendeu. A gente só repete e vem repetindo sem questionar. Lembra que eu falei que a gente não questiona? E muitas vezes a gente não questiona por medo. Medo de ser julgado, medo de ser criticado. Esse experimento aqui, ele foi feito com 5 macacos. E ele explica exatamente a nossa repetição de padrão. Esse experimento, ele funcionou assim. Vocês estão vendo aqui um macaquinho, né? Então, tinham 5 macacos. Enquanto o macaco estava subindo, foi colocado no alto da escada as bananas, esse macaco subiu e os cientistas jogaram água fria nos macacos do lado, né? Não no macaco que estava subindo. Ok, aí esse macaquinho desceu. Aí eles foram repetindo isso, né? Colocaram outro macaco. O macaco subiu, né? O primeiro macaco subiu aqui, foi pegar a banana, os outros receberam a água fria. Imagina assim, eles não gostaram de receber água fria, tá? Quando um outro macaco, mesmo dali, ele ia subir, os outros macacos que estavam lá embaixo não deixavam ele subir e batiam nele. Para quê? Para eles não receberem a água. 5 macacos. Aí eles tiraram o macaco que já estava ali e colocaram um macaco novo, que ele não tinha visto, que te jogava água, ele não tinha visto que o outro apanhava. O que acontecia? O macaco novo, ele ia subir. Só que antes dele subir, os macacos que já tinham recebido água fria não deixavam ele subir. Né? Ele apanhava ali e não deixava ele subir. E isso foi feito com vários macacos, né? Então eles trocaram todos os macacos. E aí qual que é a conclusão disso? Então todos os macacos que estavam ali, eu nem sei se esse desenho ele tá com cor diferente, não tem um que ele tem cada macaquinho de uma cor diferente. O que eles fizeram? Então eles foram trocando. Chegou um momento que nenhum dos macacos que estavam ali tinham presenciado essa água fria, né? Essa água em cima dos macacos. Só que nenhum deles deixavam um novo macaco subir para pegar as bananas. Aí até tem aqui, deixa eu tirar os comentários para eu falar, né? Deixa eu enxergar aqui, ó. Não, nem enxergo, gente. O que tá escrito aqui, ó. Mas é do macaquinho aqui. Eles falam assim, né? Então, por que se eles até falaram no experimento? Então, se a gente perguntar pro macaco, por que você não tá pegando? Não sei, porque sempre foi assim. Não sei se é exatamente o que tá escrito aqui, mas é essa a ideia, tá? Sempre foi assim. Então, eles sempre repetiam esse padrão de não deixar o macaco subir, porque em algum momento da história deles ali, teve um sofrimento. E isso a gente leva para a nossa vida em que sentido? A gente vai repetindo os nossos padrões familiares, a gente vai repetindo uma sobrecarga dessa mulher sem questionar, porque sempre foi assim. Sempre foi assim essa mulher ter que dar conta de tudo. Sempre foi assim essa mulher cuidar da casa, dos filhos, do marido, numa época não tinha trabalho, mas sempre foi assim. Enquanto a gente só seguir o sempre for assim e não questionar, vai continuar assim. Dá para entender? Faz sentido, gente? Eu queria que vocês respondessem se vocês já viram essa história do macaco, né? Esse experimento do macaco e se dá para entender. As mulheres, elas sempre, enquanto vocês respondem, eu vou comentando aqui, tá? As mulheres, elas sempre serviam sem olhar para as próprias necessidades delas. Já tinha visto, Berta? Faz sentido, né? A lei é assim que funciona mesmo.
e a gente vai repetindo. Tem até uma outra história que eu usava até conhecer do macaco, que a família, a mulher ia fazer o peixe lá no fogo, e aí, né, no forno, acho que a Ritinha já até conhece essa história, né, do peixe no forno. E aí esse peixe tirava um rabo dele. E aí tirava um rabo, né, iam passando não conhecia, né, Josi? Eu conheci faz pouco tempo também essa história, esse experimento, não é uma história inventada, é um experimento mesmo, ele é real. Eu conheci na minha formação aí de sono com apego seguro. E aí tiravam o rabo do peixe. Aí chegaram lá e perguntaram assim, olha, por que você tira o rabo do peixe? Ah, não sei. É assim, né? Sempre foi assim. Minha família sempre fez assim o peixe, né? O peixe assado ali no forno. Aí foram questionando, né? Pra mãe, pra avó, pra bisavó. Claro que, né, a gente não vai parar ali no momento. Ah, por quê? Aí chegou lá na avó, na bisavó e falou assim, porque quando eu ia cozinhar, meu forno era pequeno. Então eu arrancava o rabo do peixe. Só que ninguém questionou, e hoje, né, modernidade, o forno cabe o peixe inteiro com o rabo, mas ninguém questionou por que estavam fazendo daquele jeito. Só continuaram fazendo. Então, enquanto a gente não se questionar, e não é um questionar de, agora eu vou brigar com fulano, agora eu vou cobrar isso daquele, é questionar pra gente, tá assim, tá doendo, tá fazendo sentido eu me questionar sobre isso? Então eu vou me questionar. Será que a mulher, ela tem que realmente dar conta de tudo sozinha? É isso que gera uma sobrecarga. E às vezes essa sobrecarga, ela não é só física. Então eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que buscar meu filho na escola, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Mas é a carga mental, que eu não sei se vocês já escutaram sobre a carga mental, que é quando a mulher, ela também, ela é a cabeça da casa, vamos falar assim, né? Então, meu marido ajuda em casa, eu tenho ajudante, eu tenho uma pessoa que vem me ajudar em casa, minha mãe me ajuda. Mas quem vê quando tá faltando comida, quem sabe, né? Quem sabe, aqui tem até uma história, né? Quem sabe quando a vacina do filho tá para tomar? Quem sabe quando acabou a fralda da criança? E eu não tô aqui generalizando, tá bom, gente? Eu sei que existem famílias que são mais funcionais, em que o pai, ele também tem essa participação muito ativa, tá? Aqui em casa tem se tornado cada vez mais ativo também. Mas porque eu comecei a me questionar. Porque a minha mãe até hoje, gente, ela é aquela que dá conta de tudo, sabe? Que ela quer dar conta de tudo, que ela quer servir as pessoas, que isso é importante para ela. Só que ela serve tanto as pessoas que ela não olha para ela. E essa é a questão. Tanto é que uma hashtag, né, que eu queria que a gente pensasse hoje é eu importo também. Porque a gente também importa. Enquanto a gente ficar repetindo, e é isso que a mulher sempre vivenciou, é esse olhar sempre para o outro, é se doar ao outro e não a si. Essa é a minha carga. Todo o planejamento das aulas, mercado, comida, lazer, o pai ajuda, mas é eu quem peço. Exatamente, Berta. É a carga mental. E aí, até no meu curso Maternar e Conectar, tem uma questão que é bem assim, né? Que algumas mães falaram assim, nossa, mas será? Vou fazer isso, né? É assim, imagina quando somos pai, mãe, administradora, cozinheira, muito difícil, Ritinha. E vocês vão aprender porque vocês vão fazer o exercício no final até sobre delegar essas funções, tá? Até vocês vão aprender sobre como dividir isso daí. Que a minha ideia é trazer para vocês sempre soluções mesmo, tá? O que eu tava falando? Da carga mental. Então vamos falar que é a vez do pai, tá? Eu tô usando o pai porque é mais a minha realidade, que sou eu e meu marido aqui em casa, eu não tenho ninguém para me ajudar. Então vou usar a minha realidade, tá bom? Então o pai, vamos falar, o pai que tem que ir ao mercado comprar o arroz, tá lá, é a vez dele. E lá no curso a gente faz uma roda, a gente separa por cada papel, cada pessoa da família vai ser responsável por alguma coisa. Então tem uma reunião familiar, então o pai, então tá, eu levanto a mão aqui, eu quero ser o responsável para comprar o arroz. Ok. O dia de fazer a comida, se ele não comprou arroz, vai ficar sem o arroz. Eu sei que tem muita gente que acha isso muito estranho, mas é uma forma, gente, da gente colocar a responsabilidade para a pessoa, para ela entender que ela também faz parte daquele sistema.
E se a gente continuar sempre repetindo o padrão, sabe? O padrão de comportamento, padrão social, que é a mulher que tem que lembrar de tudo, a gente não tá nem ajudando as pessoas que estão próximas da gente, no caso aqui eu vou falar como pai, eu não tô ajudando ele a crescer, eu não tô ajudando ele a se tornar um adulto. E isso no começo aqui em casa foi muito difícil, gente, foi difícil, não vou falar que foi fácil não, sabe? Porque assim, acabou, é sua responsabilidade. Hoje tem coisa que até ele lembra mais do que eu. Principalmente em relação às meninas, assim, tem tal coisa, acabou tal coisa. Eu falo, nossa, esqueci. Por quê? Foi dividido. Eu posso, de verdade, gente, dizer que a minha sobrecarga está diminuindo muito, cada vez mais. Precisaria de outras ainda pessoas para delegar, né? Não delegar, mas distribuir melhor algumas funções, mas o processo, ele funciona mesmo. Então, é muito legal porque a gente diminui a sobrecarga. E aí, lembrando da história, as mulheres, estou olhando aqui, tá? Uma questão que as mulheres não eram cobradas antigamente é que essas mulheres não saíam para trabalhar, né? Então, essa mulher não tinha um mercado de trabalho para a mulher. Então, mais uma questão de repetição, tá? Essa mulher que não tinha necessidade de trazer também um sustento para casa, ela ficava só ali cuidando de tudo dentro de casa, né? Quando entrou o mercado de trabalho, só somou o mercado de trabalho. Essa mulher, ela não diminuiu isso, ela só somou, veio algo a mais e não teve uma divisão. Então a gente vê a história do patriarcado, né, que a mulher ela não tem a colaboração do homem, ela é aquilo lá e ela tem que dar conta de tudo, de tudo, de tudo. E também tem a questão de que, se a gente pegar em aldeias, né, as mulheres elas viviam em conjunto. Isso também acontece um pouquinho mais antigo, em que as famílias moravam todas juntas, né? Que a avó ajudava a mãe, que algumas crianças, né? Eu tenho paciente aí de quase 80 anos e que elas falam que com 5 anos elas já... Desculpa, entrou uma ligação aqui, eu não sei como é que faz. Ela fala que com 5 anos ela já tinha que ajudar na casa dela. Então, olha o que ela aprendeu, né? Tanto que ela era ajudante da mãe, com 5 anos. Então, se você pegar numa idade um pouco mais antiga, uma mulher ajudava a outra. Então, elas viviam ali, tem a questão da aldeia, que uma era comunidade, né? Uma ajudava a cuidar do filho do outro, tinha essa troca. E hoje, principalmente com a pandemia, quem olha para as mulheres, né? Quem é a sua rede de apoio? Quem ajuda? Quem ajuda vocês? É difícil porque a gente já não teria, né? Vem aí num patriarcado em que a gente não tem ajuda. Por isso que eu falei da pandemia. E na pandemia tem menos ajuda ainda. Essa mulher ela é menos vista, né? Essa mulher tem menos ajuda. E aí, quanto menos ajuda ela tem, mais sobrecarga. Né? Mesmo que seja uma sobrecarga emocional ali, de eu tenho que resolver tudo, sou eu que sou a pensante de casa. Então, mais uma vez, eu vou voltar lá no comecinho da aula. Tá fazendo sentido? Tá sentindo em vocês? Então tem que ser olhado, tem que ser visto. E aqui não, olha, eu tô sempre falando da gente, tá? De vocês, de olhar para vocês. Eu não tô falando pra gente olhar para o outro, pra gente olhar a história do outro, pra gente julgar que o outro não me ajuda, pra gente julgar a história familiar. Mas é pra gente olhar para nós. O que eu estou sentindo com isso? Quanto isso está me sobrecarregando? Então eu tenho que movimentar. Eu não posso deixar isso em mim. É sempre um movimento, tá? Entrou um maisinho aqui que eu não faço a mínima ideia de que seja, gente. Deixa eu trocar aqui se tiverem alguma dúvida. Então vamos lá. Até acho que eu já comentei aqui, tá? Então que as mulheres, qual a história repetida, né? Então as mulheres sempre servem, não tinha cobrança de trabalho, eu já coloquei aqui, tá? E quem ajuda essas mulheres, né? De hoje. Quem é que ajuda essas mulheres hoje? Essa ajuda é muito pequena, tá? E aqui, ó, eu sempre fui dar conta de tudo, né? Já vivi aí nessa questão de... Aí a gente entra na cobrança, lembra que eu falei dos padrões sociais e comportamentais, de que a mulher, ela tem que dar conta de tudo. Quanto mais essa mulher dá conta da casa, do marido, do trabalho,
mais ela é bem vista dos filhos. Então ela só é uma boa mãe se ela tá dando de conta de tudo. Se essa mãe esquecer um dia algo do filho, um evento do filho, ou não der conta de alguma coisa, ou não der, né, não responder aquilo que a sociedade pede, essa mulher, ela não é uma boa mãe, ela não é uma boa esposa, ela não é uma boa dona de casa. Não é assim que funciona? Então, existe o padrão social que eu falei lá no começo e a gente tem que romper isso. Ou a gente fica, por quê? Aí a gente entra numa questão de patriarcado, de autoritarismo. No autoritarismo, a criança, ela não é educada. Eu não sei se vocês conhecem sobre os estilos parentais, tá? Mas eu falo bastante sobre isso aqui. Qualquer coisa a gente até marca uma aula extra pra gente falar desse assunto se vocês quiserem, tá? Pra mim, o quanto eu puder ajudar e trazer claridade pra vocês é melhor. Já ouviu isso, né, Ritinha? É bem isso, né? Então você não é uma boa esposa, porque você não cuida do seu marido, você não faz comida quentinha pro marido, você não arruma as roupas do marido, você não é uma boa esposa, você não é uma companheira. Ah, olha a sobrecarga, né? Olha a cobrança social em cima dessa mulher. Ela vai se perdendo, ela tem que olhar tanto para o marido, para os filhos, para a sociedade, para cuidar disso, dar conta do trabalho. Tem que ter um emprego legal também, gente. Tem que estar ganhando bem para ajudar na conta de casa, né? Senão também ela nem consegue ser uma boa empresária, funcionária, não consegue ter essa mulher, né? Muitas vezes essa questão de eu sou uma mulher, ser vista como mulher é porque ela traz ela consegue ter um bom retorno financeiro, também tem isso, né? Então, se ela não atinge nenhum desses padrões, ela não é uma boa mulher, esposa, né? Só que ela tá olhando para ela não tá olhando para ela. Por isso, vou lembrar da hashtag lá, eu importo também. Então, o que você sente importa. E é isso que eu quero falar. Eu quero que vocês olhem para vocês. O que você sente é importante. Não importa, gente, e isso vai acontecer mesmo, vai ter uma cobrança, não importa que o outro fale. Acho que eu já conversei até um dia com a Berta, né, Berta? Não importa que o outro fale, sempre vai existir uma cobrança. Só que a gente vai falar da culpa, eu vou falar isso na culpa, tá? A cobrança é um olhar da vivência dessa pessoa em cima de você. Por quê? Volta ali no autoritarismo. As crianças no autoritarismo, e eu vou falar olhando pra gente, tá? Da nossa própria infância. O autoritarismo, que era muito comum, ainda é, mas era muito mais rigoroso. A gente já conversou até disso, né, Berta? O autoritarismo, ele educa a criança para sociedade. Ele não educa a criança para olhar para as suas próprias necessidades. Ele não educa a criança para atender as necessidades da criança. A criança não é vista. Ela é educada para atender a sociedade. Dá para entender essa ponte? Se eu sou educada para atender um padrão da sociedade, se eu sou educada para corresponder um padrão moral, um padrão comportamental da sociedade, o que eu vou fazer comigo? Constantemente me cobrar para dar conta de tudo e atingir esse padrão. É isso que a gente aprendeu. Então a gente fica repetindo, isso. E o que a gente faz? A gente ensina sempre os nossos filhos também. Filho, filha, você tem que ser um bom aluno. Filho, filha, você tem que corresponder ali nas matérias. Filho, filha, você tem que agir assim com aquela pessoa na sociedade, não pode responder, não pode... Você entende? A gente vai fechando a criança, a gente vai tirando a criança do próprio querer dela, da própria necessidade dela. E é isso que foi feito com a gente. E aqui no sábado eu vou fazer uma aula extra, gente, sobre honrar os pais, porque esse tema é importante e casa com todas as aulas. Eu não tô aqui para julgar a ação dos nossos pais, mas eu tô aqui para a gente olhar e parar de repetir isso. Para a gente tornar consciente. Enquanto a gente não olha, não é consciente. Mas a partir do momento que a gente olha para isso e tá fazendo sentir lá dentro da gente, a gente vai movimentar. E são movimentos pequenos, não é que agora eu vou mudar tudo e vai ser... São pequenos movimentos que vai fazer você se sentir bem, tá? Deixa eu só ver o que tá escrito aqui. Deixa eu ver, né? Dar conta, isso da aprovação. E aí muitas vezes a gente pensa assim, mas a minha mãe, não sei se a Aline está aqui ainda, já conversei bastante com ela sobre isso, até no curso Maternar e Conectar, né?
a gente falava assim, né? Mas a minha mãe dava conta de tudo. Será que a nossa mãe dava conta de tudo? Ou será que a gente não via a nossa mãe sofrendo? Olha só, eu também dou conta de tudo. Só que o que isso me custa? Quanto isso me custa de sofrimento? O quanto isso custa eu me afastar de mim? E as nossas mães? Será que as nossas mães também não eram assim? Será que as nossas mães não ficavam ali de madrugada, limpando, cozinhando, passando? Outro dia eu tive uma conversa bem legal com a minha mãe, ela veio aqui e eu comecei a conversar da infância dela. E ela começou a falar tudo sobre carga. E ela também já viveu isso que eu falei da minha paciente aí de quase 80 anos. A minha mãe era jovem e já cuidava da casa. Custa muito caro, né, Ritinha? Custa muito caro. E aí, Ritinha, sabe qual é a questão? Um outro ponto bem importante é a gente ainda fazer para essa questão da sociedade, entendeu? A gente foi educado para corresponder o que a sociedade espera. Então eu não tenho que corresponder. Você tem que corresponder o que está vivo dentro de você, o que faz sentido dentro de você. Se faz sentir, faz sentido. Entendeu? A gente continua ali, fazendo as coisas para ser reconhecida. A gente continua fazendo as coisas para ter a aprovação dos outros. Então, se eu der conta de tudo, olha a aprovação social, né? E aí a gente traz dentro da nossa casa. Se eu der conta de tudo, eu sou uma boa mãe. Se eu der conta de tudo, eu sou uma boa esposa. Só que o dar conta de tudo, gente, não existe. Ainda mais, eu volto na pandemia, ainda mais que custa caro. Quanto está custando para a sua saúde emocional e física, muitas vezes, dar conta para os outros, dar conta do olhar dos outros. Quantas situações a gente está vendo de crianças que estão morrendo, né? Eu não queria trazer nada que gere dor aqui na gente assim, né? Mas quantas pessoas a gente está vendo aí, quantas crianças estão sofrendo, mães entrando em depressão, famílias brigando porque não estão dando conta. Mas fica naquela coisa da cabeça, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Oi, Carol, tudo bem? Eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. E fica nessa questão se cobrando. A cobrança, sobrecarga mental e a cobrança também é mental. E não tem leveza, gente. Eu até esqueci de colocar um arquivo aqui para vocês, tá? Não dá pra ficar agradando, ficar buscando essa aprovação inconsciente. E é inconsciente, tudo bem, Carol? Inconsciente com todas as pessoas, não tem como. Ou a gente vai ficar buscando essa aprovação, ou a gente vai começar a olhar o que tá dentro da gente, tá? Então, deixa eu mudar aqui. Tá fazendo sentido, gente, pra vocês? Deixa eu ver aqui. Nossa, gente, deixa eu ver. Meia hora, olha só, tá vendo que legal? Meia hora. Vai dar praticamente o tempo que eu tinha programado aqui pra gente falar de aula, tá? Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, vocês me perguntam, tá? Se vocês quiserem tirar um print aqui dessa foto, porque aqui tem os exercícios, esses exercícios eu vou mandar lá. Bia, a gente sempre busca aprovação, só falar, né? Esse exercício aqui vai estar lá para quem tá no grupo, tá? Mas para quem tá aqui na aula e não tá no grupo, se quiser tirar um print para ficar para vocês, pode ficar. Bia, a gente sempre busca essa aprovação pelo que eu falei. No autoritarismo, nós vivemos autoritarismo, talvez algumas pessoas de forma mais branda, outras não. Nós somos criados para corresponder à sociedade. Eu até tenho aqui uma aula anotada ali sobre autoritarismo. Então a gente é criado para ser educado para as pessoas. A gente é criado para ser uma boa menina, para ser boazinha, para ser uma ótima funcionária. Nós fomos educados para isso. A gente não foi educado para olhar aquilo que a gente sente. Quantos de vocês aqui, e eu posso dizer que se eu falar, acho que nunca, tá, gente? Sem exagero. Eu acho que nunca alguém virou pra mim quando eu era criança e falou assim: Dani, tá tudo bem pra você? O que você tá sentindo? Como é que é isso daqui pra você? Isso tá legal pra você? O que você tá sentindo? Eu não lembro de ter escutado isso. E acho que praticamente ninguém, né, da minha faixa etária aí pra cima ou próxima disso, eu tenho 36 anos, a gente não escutou isso. Então a gente cresceu, Bia,
jamais, a gente cresceu para corresponder aos outros. Então, é assim, ó, a gente tem o nosso cérebro racional, ainda vou falar disso de aulas lá pra frente, tá? O nosso cérebro racional, emocional e o cérebro mais primitivo, vamos falar assim, que é o de reação. Então, tudo que a gente vivenciou, que é o cérebro emocional, tá? Que é o cérebro mais racional. Tudo que a gente vivenciou, tudo, desde recém-nascido, e isso o apego seguro traz muito essa explicação. Tudo que a gente vivenciou, a gente registra no nosso cérebro emocional. O nosso cérebro, gente, o nosso cérebro dos nossos filhos, eles vão ter uma maturação emocional, comportamental em torno de 26 anos. Antes disso, não tem maturidade pronta, né? Por isso que até fala, nossa, a pessoa parece tão imatura. E ela é imatura. Então, assim, ó, tudo que a gente vivenciou. Então, se a gente tentava falar alguma coisa para os nossos pais, solicitar alguma coisa, e fica quieto, não responde para tal pessoa. Não é assim, eu vou falar bastante nisso na aula de grito, de paciência, tá? Sobre essas formas que a gente reagia. A gente registra no nosso cérebro emocional. Então, a gente aprende ali, a gente não consegue raciocinar quando a gente é criança. Ah, então tá fazendo desse jeito, quer que corresponda a uma sociedade. O meu tem 19 anos, parece menino. Exatamente, Carol. Com 26 anos só a maturidade. E se a gente não ensina? E como é que a gente ensina as crianças a ter maturidade emocional? Primeiro, sendo exemplo, né? A gente vai aprender sobre isso, sobre a gente não é controlar, mas a gente corresponder isso com a gente mesmo. E ensinando eles. Então, como eu falei, será que a gente escutou? A Reitinha até colocou, jamais. Eu não lembro de ter escutado. O que você está sentindo? Como é que você está se sentindo nesse momento? Por que você está chorando? É sempre para de chorar. Sabe assim, ó, para de chorar porque você está incomodando os outros. Fica quieta porque você está incomodando. Então a gente vai se tornando boazinha, Bia. E a gente registra lá no nosso cérebro emocional. E aí quando a gente tem um gatilho e a gente se põe inconscientemente, né, numa situação semelhante, a gente vai reagir de forma semelhante. Entendeu, Bia? Então por isso que a gente vai buscando sempre agradar as pessoas, porque foi assim que a gente aprendeu. A gente aprendeu a agradar as pessoas. Nosso pai, nossa mãe falavam, não pode responder pro vô, pra avó, tem que agradar. Você tem que ser ótima, né? Na escola, por exemplo, antigamente apanhava se não correspondia ao padrão que existia, né? Que se solicitava. Então, como é que a gente quebra isso? Eu vou falar lá de novo lá na sala, nas próximas aulas. Por nada, Bia, vai perguntando, tá, gente? Isso aqui é pra mim e pra vocês, eu tô aqui pra contribuir com vocês. Então, a gente fazia isso, né? Até pra ver o que eu ia falar. Deixa eu pensar aqui o que eu ia falar. Então, como é que a gente muda isso? Eu falo que no nosso cérebro a gente tem algumas gavetinhas, e essas gavetinhas a gente guarda os nossos registros emocionais e os nossos padrões de resposta. Primeiro, quando a gente é criança, principal forma de resposta é o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro mais racional. Por isso que a criança grita, chuta, empurra, porque é questão de sobrevivência. Só que se a gente não fez a ligação entre o cérebro racional e o cérebro emocional, a gente também hoje com adulto, a gente xinga, a gente grita, a gente briga, né? Eu vou falar tudo isso também mais aprofundado lá. Então, como é que a gente faz? A gente vai criando novas gavetinhas, a gente vai preenchendo nossas gavetinhas no cérebro e aprendendo a reagir. Por isso, Bia, que eu falei para você sobre a raiva. A gente pode sentir raiva dos nossos pais. Eu vou falar lá no sábado também. A gente pode sim, gente. Porque isso se faz sentir, faz sentido. Tá dentro da gente, os nossos sentimentos são legítimos. É o que a gente faz com isso que faz diferença, entendeu? A gente vai olhar para os nossos sentimentos. Agora, como a gente reage, eu vou xingar os meus pais, falar, você fez isso comigo, você acabou com a minha vida. Não, não é isso. Mas eu vou olhar para o meu sentimento. Então, tudo que a gente sente é verdadeiro. O que você sente? Ligação. Bom, então vamos lá, vamos falar aqui, né, como diminuir a sobrecarga, porque eu não vou me estender muito, para não ficar uma aula muito longa para vocês depois verem, compartilharem também. Decidiram me ligar várias vezes, repetidamente aqui. Bom, na quinta-feira eu vou abrir vaga para o meu curso, tá? Meu curso Maternar e Conectar. Ele é um
um curso bem aprofundado na criança interior, então nós vamos olhar para todas essas feridas da nossa criança interior e também a gente vai estudar bastante sobre essa questão de inteligência emocional, tá? Eu ia compartilhar até aqui um dizer de uma aluna minha, da minha primeira turma, e lá a gente vai olhar então para os nossos papéis, então quem eu sou, mulher, filha, mãe, sogra, a gente vai olhar para os nossos papéis, como a gente organiza os nossos papéis, como a gente separa os nossos papéis e como a gente organiza uma rede de apoio. Lembra que eu falei no começo que a gente pega, né, que eu ensinei minhas alunas lá, a gente pega põe até na geladeira, eu falei, né? Imprime a roda que eu mando para vocês, então vamos lá. Papel do marido. O marido vai fazer isso. Marido, é sua responsabilidade. Claro que ele vai conversar junto, tá? Mas a gente separa por papéis. E a gente coloca isso até os filhos. É uma maneira da gente organizar a rotina dos filhos também, para eles entenderem o papel dele dentro da comunidade. Antigamente a gente tinha as aldeias. Nas aldeias as mulheres ajudavam umas às outras. E agora a gente vai fazer isso dentro do nosso sistema familiar. E isso diminui muito mais ainda a sobrecarga, tá? Mas isso vai ser na quinta-feira, eu vou abrir as vagas, eu vou contando todos os dias um pouquinho do curso para vocês também, tá bom? Então agora, olha, vamos lá, exercício prático. Para quem está no grupo, os exercícios vão estar lá, né? Eu vou mandar um documento para vocês, um arquivo. Para quem não está, tira print e se quiser até compartilha aí nos stories para ajudar a mais pessoas conhecerem o assunto, tá bom? Então vamos lá, o que te sobrecarrega? Agora exercício prático, gente. Falei para vocês, eu ia dar um exercício, são vários, né? Vamos separar aqui os exercícios para vocês aprenderem a tirar a sobrecarga de vocês. Então vocês vão pegar um papel, uma caneta e vocês vão escrever o que gera sobrecarga para vocês. Então gera sobrecarga. Vou dar um exemplo. Cuidar dos filhos, cuidar da casa, fazer comida, ter que ir ao mercado, igual a Berta falou, ter que pensar sobre tudo. Então vocês vão colocar isso num papel. Tudo, gente, tudo. Vocês vão escrever, sem pressa, coloca uma música calminha, sabe? Coloca uma música lá pra vocês, e refletindo, e vão sentindo. Vamos lembrar, faz sentido, vocês vão sentindo. Isso me gera sobrecarga. Qual sentimento isso gera em mim? Um sentimento de não ser vista, um sentimento de raiva, um sentimento de tristeza, de não pertencimento. Coloca lá. Então, essa sobrecarga me gera esse sentimento. Gente, tem que fazer o exercício para vocês conseguirem tirar a sobrecarga, tá? Não é só eu falar que vai funcionar, não. Vocês têm que fazer mesmo. Tem que sentar e fazer. Todo dia vai ter exercício prático, tá? Todos os dias. Aí vocês vão colocar quais são os padrões que vocês repetem. Familiar. E esse é um exercício muito legal. Porque vocês vão olhar. Então, nossa, é muita coisa, gente, muita coisa. Vocês não têm noção do quanto a gente repete. Não tem, talvez vocês vão ter quando vocês forem fazer exercício. Então, lembra do peixe no forno? Eu repito o padrão de fazer a comida desse jeito. Eu repito o padrão que a minha mãe fazia de dobrar todas as roupas de certa maneira. Eu repito o padrão que eu aprendi com a minha mãe, que eu tenho que varrer a casa 2 vezes por dia. Olha como isso vai gerando sobrecarga. Eu repeti o padrão familiar que eu que colocava, e aqui não é crítica, tá, gente? Eu tô falando porque a gente vai separando como os papéis, tá? Vocês vão entender que o papel de esposa não tá dentro de um papel de esposa colocar comida no prato para o marido. Isso pode ser um agrado, mas isso não é papel de esposa, tá? Não é. Então, eu aprendi com a minha mãe que eu tinha que colocar comida no prato do meu marido para ser uma boa esposa. Gente, vocês vão pegar tudo que vocês repetiam de padrão familiar, do pai, da tia, da avó, da mãe. Coloca lá. É um exercício longo, mas é muito legal. E aí vocês vão, eu repito padrões de roupas dobradas, tá vendo, Josi? Olha só, eu vou contar de algo que eu fiz aqui comigo e eu nem passo mais roupa, Josi. Eu passo roupa da minha filha que vai pra escola, às vezes uma roupa ou outra que, né, tem que passar. E olha só, gente, eu tô falando de mim, tá? O meu papel, e cada pessoa tem, a Josi sabe disso, né, Josi, que eu falo na aula. A Josi, ela faz parte do Maternário Conectar. Então, cada pessoa, a minha visão, gente, de ser esposa pode não ser a visão de vocês. E isso é incrível também. Porque
eu também trago os meus padrões familiares. A Josi traz os padrões familiares dela. A Carol traz os padrões familiares dela. O meu ser mãe não é o mesmo da Josi, por exemplo. Agora, por exemplo, ser mãe, né? A gente não pode excluir o proteção, responsabilidade, segurança. Agora também não passo mais. Legal, Josi. Saca a maneira de lavar e dobrar a roupa e repita. E Josi, se você repetir e tá tudo bem pra você e não é uma sobrecarga, tá joia. Agora vamos falar que você repete um padrão de dobrar a roupa e isso te gera uma sobrecarga. Por que repetir? Por que continuar repetindo? Né? Não tô nem falando que isso acontece com você, tô pegando seu exemplo. Por que a gente continua repetindo? Sabe por quê? Eu acho que eu não falei isso. Tá aqui, mas eu não falei. Porque a gente tem um senso da gente querer pertencer. Então, se eu não repetir um padrão que a minha mãe falava, a minha mãe pode ficar ressentida comigo. Talvez inconscientemente. Nossa, minha mãe me ensinou isso e eu não tô repetindo, eu não tô pertencendo a essa família. Nossa, olha só. Mas quanto custa, olha só, falando do autoritarismo, do que a gente foi educado, quanto custa pra gente ficar repetindo para agradar socialmente as pessoas, a nossa família? Enquanto a gente, isso vai ser na aula de sábado, mas vou dar falar aqui. Enquanto a gente continua agradando inconscientemente os nossos pais no que eles fazem, né? Nesses padrões, a gente continua sendo uma criança emocionalmente, tá, gente? Olhando para os nossos pais e pedindo atenção. Agora, quando eu repito o padrão, a Josi repete o padrão, e para ela tá tudo bem, e isso é até uma questão de orgulho, não gera uma sobrecarga, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Não é que, agora eu não posso repetir nada da minha família. Não, você vai repetir aquilo que te agrega, e você vai deixar de lado o que te gera sobrecarga, entendeu? Tá claro? Tá? E aí vocês vão pensar, como é que seria a minha vida sem tudo isso que eu anotei que é sobrecarga para mim? E sentir, gente, se eu sinto, se faz sentir, faz sentido. Nossa, eu me sinto tão leve, eu me sinto tão feliz em não ficar repetindo o que não é meu. Nossa, eu repeti isso, mas isso não tá fazendo mais sentido para mim. É para trazer leveza, é para trazer paz para vocês. É esse sentimento que vocês vão buscar, é para trazer alegria. E às vezes vocês vão achar uma outra forma de fazer que chega no mesmo resultado. Minha mãe tem um guarda-roupa impecável de tão organizado. Eu não sou assim, mas às vezes traz culpa. Por que esse sentimento? Por causa do sentimento de não pertencimento, Josi. A Patrícia fala bastante disso, né? Pela constelação. Mas a minha visão, não quero colocar aqui sobre constelação para vocês. É de pertencimento mesmo. Então, assim, se eu fizer diferente, eu me sinto culpada porque a minha mãe, não tô agradando a minha mãe, entendeu? É porque a gente cresceu aprendendo assim, eu tenho que seguir esse padrão, tenho que seguir esse padrão, tenho que seguir esse padrão. Então, se você não faz, te gera esse sentimento de culpa. Eu vou falar, acho que a culpa é na quarta-feira. A culpa, ela tá muito relacionada com uma questão de escolha, sabe? E vem do autoritarismo também, da gente ter que repetir esse padrão para corresponder a alguém. E aí a gente fica correspondendo, sempre a gente fica tentando corresponder às pessoas e não faz aquilo que faz sentido pra gente. Às vezes você pode dobrar a roupa de outra maneira e tá muito gostoso, muito bom pra você fazer desse jeito. E sua mãe pode chegar um dia na sua casa e te criticar e te julgar. Mas toda crítica e todo julgamento não diz sobre você, diz sobre o que aquela pessoa pensa. Isso tira um pouco de peso. Quando você começa a olhar, essa pessoa vai olhar para o meu... Tô supondo, tá, Josi? Essa pessoa vai olhar para o que eu fiz e vai me julgar. Tudo bem. Ela vai me julgar. E ela vai ficar com esse julgamento, não sou eu. Porque isso foi tão bom para mim. Eu fiz de um jeito tão confortável para mim. Então, para mim, tá bom. A gente tem que olhar, eu me importo também. Hashtag lá, eu me importo também. Então, importa o que você sente. É muito mais importante você estar conectada com você, com a sua criança interior, que a gente teve a nossa autoestima abalada, a gente ficou lá para baixo porque a gente tinha que responder os outros. É muito importante você olhar para você e agradar você. E agradar você não é deixar o outro de lado, não é dar as costas para a mãe, não é deixar de dar orgulho para a mãe, né?
mas é você fazer você bem, tá bom? Ó, se eu não respondi, você me fala que eu tento responder de outra maneira, tá? Aí vocês vão fazer um exercício. Tenho que e escolho. Então, eu não vou nem usar você mais de exemplo, Josi. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Eu vou usar o exemplo, do meu marido, por exemplo. Eu não lavo mais roupas do meu marido, ele que lava a roupa dele. Mas eu vou pegar um exemplo até mais fácil. Então, passar roupa, né, do trabalho dele, por exemplo. Vou passar a minha roupa, então eu vou falar por mim. Então, tá bom, Josi. Então, eu tenho que passar a roupa. Ó, eu coloquei tudo lá. Primeiro eu escrevi o que me gera sobrecarga. Passar a roupa me gera sobrecarga. Ai, eu tenho que passar roupa. Você tem que passar roupa ou você escolhe passar roupa? Ah, não, eu escolho passar roupa. Você escolhe passar roupa. Qual o sentimento que te traz quando você escolhe passar roupa? Fica mais leve? Fica. Então, legal, você escolhe passar roupa, a Josi vai escolher dobrar roupa como ela aprendeu. Legal. Agora, se você escolhe passar roupa e isso ainda não faz sentido para você, então não é uma escolha, é ainda uma sobrecarga, é ainda um peso. Então, o que vocês vão fazer? Aí vem até a questão de baixo, de delegar. Ou vocês vão, aí vai entrar a gente na realidade de cada pessoa, tá? Cada um vai ter que analisar dentro da sua realidade mesmo. Ou você vai, então no meu caso aqui, era sobrecarga para mim passar roupa de trabalho do meu marido. Olha, você vai passar sua roupa, tudo bem? Tudo bem, ele aceitou, diminuir minha sobrecarga. Não, eu não vou passar, então a gente vai pagar alguém para passar essa roupa. Ah, mas a gente não tem dinheiro. Não, a gente vai diminuir alguma coisa aqui e a gente vai diminuir, vai pagar alguém para passar roupa. E isso em tudo, gente, em tudo que traz sobrecarga para vocês. Agora sim, Daniela, me traz sobrecarga ficar com os meus filhos o dia inteiro. Cuidar dos meus filhos o dia inteiro. Aí a gente vai pensar assim, ficar com o filho, a gente vai procurar momentos de ter alegria com os nossos filhos. Ficar com o filho pode ser cansativo, mas não pode ser uma sobrecarga. Porque aí a gente tem que olhar para o nosso papel, a nossa responsabilidade de mãe, sabe? Então a gente vai tirar tudo aquilo que tá como sobrecarga. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando a minha filha mais velha nasceu, ela tem 7 anos, eu tirei o meu trabalho, que era importante para mim, que era atender a fisioterapia, eu adoro. Eu tirei isso de mim para cuidar delas. E começou a virar uma sobrecarga, começou a virar um peso para mim. Só que, para eu não parar de trabalhar e para eu me sentir bem, eu virei secretária ali da clínica, né? Da nossa clínica da fisioterapia. Eu fiquei com esse trabalho durante 7 anos, gente. 7 anos. Eu gosto de me comunicar com as pessoas, mas não era um trabalho que me dava assim, alegria, satisfação. Não, porque ao mesmo tempo que eu tô cuidando das minhas filhas, eu tenho que atender o telefone, eu tenho que marcar um paciente, eu tenho que remarcar um paciente e eu gosto de dar atenção. Eu demorei 7 anos, gente, para dizer não. Isso não faz mais sentido para mim. Isso só me gera sobrecarga. Isso só me gera cansaço e sabe com quem eu desconto o meu cansaço? Nas minhas filhas. Eu ficava impaciente com elas, ainda ficava impaciente com elas, porque eu estou respondendo aqui e elas estão me chamando. E qual é a minha prioridade da infância? É estar com elas. E aí, o que você fez? Eu larguei. Do nada você largou? Do nada eu larguei? Não foi do nada que eu larguei. Eu troquei, então como eu gosto de atender, eu comecei a fazer alguns atendimentos e aí o meu recebimento para esses atendimentos foi, né, Ritinha? Você lembra? Não é fácil não. Eu lembro de uma vez de uma pessoa muito querida que falou assim para mim, olha, quando a gente faz 2 coisas ao mesmo tempo, a gente não faz tudo bem feito. Ou a gente faz uma coisa bem feita, concentrada, e hoje eu sei disso, até pela atenção plena, ou a gente faz outra coisa, né? A gente não faz as 2 coisas ao mesmo tempo. É pesado, né, Ritinha? A Ritinha já viu eu correndo aqui e ali, e pode até ter visto já eu perdendo a paciência com ela alguma vez. Espera, calma. E aí, no meu trabalho, eu fui lá e falei, a gente vai pagar uma pessoa para ficar aqui trabalhando na recepção no meu lugar. Meu marido contestou, mas não, é assim, não faz mais sentido para mim. Gente, eu demorei 7 anos, aquilo estava por dentro, 7 anos. Então não é que de um dia para o outro a gente vai tomar alguma decisão e vai mudar.
Eu tô muito mais leve de ter alguém lá fazendo essa função. Por quê? Por vários motivos. Porque eu tô aqui com as minhas filhas, claro que eu tenho esse meu outro trabalho aqui, que também, e já tinha esse, né? Então já me consumiu o tempo. Mas eu penso também nos pacientes que estão recebendo atenção, a devida atenção que eles merecem. Sabe? Eu não posso, olha só, eu não posso dar conta de tudo. E eu na minha cabeça eu tinha que dar conta de tudo. Porque, não, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? O que vão pensar? Sabe? Eu também ficava nisso. O que vão pensar? Como é que vão pensar? Como é que eu larguei? E é isso, gente. E ainda tô com muitos processos sobre até esse meu trabalho com a clínica. Então, muita coisa ainda vai acontecer. Não é de um dia para o outro. Mas eu tenho escrito que me gera sobrecarga. Eu olho, então tá, isso daqui vai demorar X tempo. Mas eu tô em movimento. Lembra que eu falei pra vocês no começo? Eu vou ter que colocar pra carregar o telefone aqui. Eu vou ter que tirar o fone, talvez o áudio fique um pouquinho ruim. Eu me movimento. Dá pra me ouvir sem o áudio? Vocês estão me ouvindo? Fala pra mim, eu vou colocar aqui pra carregar, senão eu vou ficar sem bateria. E aí eu perco a aula, eu não consigo mandar lá no... Faz sentido, gente? Faz sentido que a gente tem que tomar as decisões, a gente tem que refletir, mas é tomar decisão, é a gente falar, isso me sobrecarrega, e eu não quero mais isso pra mim, porque, oi Glenda, ok, dá pra ouvir, né? Então tá bom, eu vou movimentar um pouquinho aqui pro meu quarto, porque no quarto eu vou fazer aula, tudo junto. Então, só pegar a cadeira aqui. Agora eu coloquei na tomada. Então é isso, gente. A gente tem que olhar para as nossas necessidades, olhar para os nossos sentimentos. Isso me gera sobrecarga. Para quem que eu vou delegar essa função? No meu caso de secretária, de fazer tudo ao mesmo tempo, eu fui lá, aumentei o meu trabalho, né? Eu vou fazer isso e vou pagar alguém para fazer isso. Ah, mas se você não desse para pagar, gente, eu ia arrumar alguma outra maneira. Eu ia fazer alguma outra coisa para tirar essa sobrecarga de mim. E outras, né? Igual eu falei, a roupa do marido. Então, cuidar da casa, minha casa não é impecável, gente. Não tem como. Ou eu penso, e quantas vezes, né, às vezes a gente fala assim, ai, nossa, vai vir uma pessoa em casa, deixa eu arrumar a casa, né? O que vão pensar? Comenta aí se alguém já pensou por isso. O que eu vou pensar? O que vão pensar de mim se minha casa estiver bagunçada? Eu já repeti isso pra mim várias vezes. Nossa, minha casa com 2 crianças bagunçada, o que vão pensar? Vão pensar o que eles quiserem pensar. Aos poucos, gente, aos poucos vocês vão mudando. Mas olha, eu garanto pra vocês, esses exercícios são muito poderosos. Essa sequência. Fazer o que te deixa sobrecarregado, o que você repete de padrão. E sobrecarga física e sobrecarga mental, tá? Como seria a sua vida, porque isso vai te trazer um sentimento verdadeiro, vai mostrar a sua necessidade real ali. Muito, né, Júlia? A gente faz muito isso. É um padrão que a gente repete, que vão pensar. Porque nós fomos educadas para a sociedade, para como a sociedade nos vê, né? Então eu não sou uma boa dona de casa se minha casa estiver bagunçada. Só que se minha casa estiver bagunçada e eu estava brincando com as minhas filhas, eu estava fazendo comida, eu estava trabalhando, é importante para mim, entendem? É importante vocês olharem para vocês, o que faz sentido para vocês, o que é verdadeiro. É pra gente olhar o que faz sentido, sabe? O que tá dentro de vocês. E aí o exercício, tá? Então vocês vão fazer, eu tenho que, escolho, eu tenho que limpar a casa, ou eu escolho. Não, eu tenho que. Será que eu posso... A Josi já falou que faz isso, né, Josi? Pedir ajuda pros meus filhos. Será que meus filhos conseguem organizar, por exemplo, a cama, o quarto deles, para eu diminuir essa sobrecarga? Sim, conseguem. Será que o meu marido consegue pelo menos no sábado fazer comida? Consegue. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar alguém para cuidar da minha casa. Será que pelo menos uma vez por mês? Ou será que a gente não pode pegar o marido, pegar os filhos, pegar todo mundo para ajudar? Vocês entendem? Isso diminui a sobrecarga. Agora, a gente ficar repetindo padrão, para como é que a Bia até colocou aqui? Para os outros, né? Vou falar assim, para os outros, pra agradar os outros, a gente vai tá bom, gente? Então, acho que é isso. Eu vou mandar, deixa eu ver aqui, ó, deu 1 hora. Achei que fosse dar menos, mas a gente vai conversando. Exatamente, ali tem que delegar mesmo. E sempre trazendo para agregar.
né? Olha, então, o seu papel é esse, você colabora desse jeito, você desse jeito, você desse jeito. E aí, pensar sobre o delegar mentalmente, tá? O delegar mentalmente, tirar a sobrecarga mental, eu não sei se acontece, tá bom? Tô só complementando. É não ter que ficar lembrando, tá? Ai, eu tenho que lembrar que aquela pessoa tem que fazer tal coisa, tem que lembrar que aquela pessoa tem que fazer as coisas. Coloca lá um lembrete fixo para todas as pessoas da sua casa lembrar. Você faz isso tal horário, isso, e pronto, entendeu? Agora o que não pode ter sobrecarga mental. É você ter que ficar todos os dias lembrando tudo que todo mundo vai fazendo. Vai lá, Glenda, obrigada por estar aqui, tá bom? Que bom, foi bom e eu espero ajudar e faça exercício, tá? Um beijo, obrigada. Meus filhos já me ajudam bastante, meu esposo sempre foi parceiro de divisão de tarefa de casa. Perfeito, Júlia. E isso vai diminuindo sobrecarga mesmo. Aí só pegar essas questões de repetição, é pegar, gente, cada um vai ter a sua. Cada um tem o seu tipo de sobrecarga. O que te sobrecarrega, né? Quais padrões eu repito, e aí vocês vão fazendo exercício. Tá bom, gente? Eu vou finalizar aqui para não ficar uma aula tão longa e cansativa também para vocês, tá bom? Amanhã estaremos aqui às 7h09 da noite. E amanhã vai ser a aula sobre, alguém me lembra aí? Deixa eu pensar. Primeiro, a culpa, né? Será que amanhã é a culpa? Acho que amanhã é a culpa. Vai lá no grupo, vocês vão receber. Mas eu acho que é da culpa, sim. Eu acho que é porque eu sinto culpa, tá? Obrigada, Berta. Tá aí também. Então tá bom, Bia. Obrigada, viu, gente? Que